Ok, né? Então vamos cumprimentando a todos mais uma vez que estão acompanhando, né, o nosso trabalho, e assim nós vamos dando início então ao Sutra de número 9 da sessão de número 2 do nosso livro, do Yoga Sutras de Patanjali. Nós sempre estamos trazendo aqui para comentar, né, os pontos, os sutras, né? A gente traz aí como os aforismos, né, os comentários com o Dr. Taimini, né? Dr. Taimini. Então, por isso o livro que a gente usa como espelho é A Ciência do Yoga. Tá? Este é o material que nós utilizamos como o nosso espelho, né? Como o nosso espelho, o nosso material aí de apoio para nós estarmos fazendo os comentários. Evidentemente que nós aproveitamos da oportunidade, conversamos um pouco, passamos o que nós temos a passar, né? Passamos o que a gente entende, a gente compreende, entrega a você, e depois a gente faz a leitura transcorrida, né? Para você também se alimentar do que o Taimini tem a nos passar, até porque nós temos, né, essa essência que o Taimini nos deixou, né, por estar fazendo a leitura progressiva, sequencial, né, uma liturgia, ler, reler, se apropriar, estudar, conferir, meditar, ampliar, comparar, exercitar com os materiais, né, aí destinado que nós estamos acompanhando por muitos anos, né. Acredito eu que vai fazer talvez uns 5, 6 anos, uns 6 anos, né, que nós estamos aí com esta vertente, né, e esta liturgia praticamente que diária dos Yoga Sutras. Nós ontem, o encontro passado, né, o vídeo passado, nós falamos um pouco mais sobre a repulsa, né, Deveshya, né, nós falamos sobre isso. E nós temos que entender que, desde o princípio da polaridade, né, universal, esse mecanismo Raga e Deveshya, né, atração e repulsão, na verdade não é dois mecanismos que atuam, mas é apenas um mecanismo, né, de atuação que confere todo este sentimento, esse sentimento de apego, né, e esse sentimento de desapego, esse sentimento de estar buscando e esse sentimento aí de fuga. Nós percebemos também com os encontros, né, o encontro que nós tivemos no passado, até confessando a vocês, não foi muito fácil, não para mim, apesar de ter a compreensão sobre o tema, eu não estava no dia, né, até no final do vídeo a gente faz a mensuração sobre isso, mas eu espero que tenha conseguido entregar o conteúdo, né, a vocês, para vocês meditarem e refletirem sobre isso. O que é interessante ver, né, que como é este klesha, né, que atua de duas formas dentro de uma polaridade, ele é um dos mais relevantes, né, da árvore, né, da árvore dos kleshas. É interessante que nós entendamos muito bem como que funciona esse mecanismo, né, porque esse mecanismo atuando, né, sempre nós observando a raiz, os kleshas atuando através da sua raiz, atuando de cima para baixo, nós vemos que atrações e repulsões, elas têm um grande controle em nossas vidas, né? Tanto que a identificação é tão grande que nós achamos, né, nós vemos, nós observamos que é nós mesmos que estamos evitando as coisas e nós mesmos que estamos sentindo atraído pelas coisas. E na realidade, tudo isso é uma aptidão, né? Eu vou dizer assim, uma aptidão deste veículo, né? É simplesmente um veículo que está conectado, um veículo que está ligado, né? Ligado a tudo isso. E a gente sabe que este veículo é um veículo emocional, é um veículo astral, né? É um veículo do campo das emoções. Ele que nos coloca, né? Nos impele a recolhermos, né? A fuga, instinto de fuga, e nos impele-nos a avançarmos, né, para esta busca deste prazer. E isso é aprisionante, né? Isso nos traz uma prisão tão grande, um aprisionamento tão grande, isso nos coloca dentro de um aprisionamento que faz com que nós não tenhamos nem sequer, né, uma liberdade para tomar essas decisões. Isso nos traz condicionamentos em nossas vidas, nos coloca nossas vidas em um período de condicionamentos que nem sequer nós percebemos o quanto nós somos arrastados, né, o quanto nós somos levados, arrastados, guiados por esses instintos. Só para você ter uma noção, né, muitas vezes nós temos intrigas, nós temos mágoas,
nós temos situações que nós estamos aprisionados à busca dos nossos próprios prazeres, associados ao vício, associado a hábitos, a dependências, né, de determinadas coisas, muitas vezes ligadas até mesmo ao campo de Pactre, né, situações que nos deixam presos, né, situações que nos deixam limitados, situações que nos deixam condicionados. Eu posso citar aqui como exemplo uma pessoa presa a um vício, né, uma pessoa presa ao tabagismo, presa ao alcoolismo, presa a práticas do qual não consegue se libertar, como uma drogadição mais desenfreada, preso à sexualidade, tudo isso, né, para poder realizar esses prazeres, essas indulgências, né, para poder realizar essas satisfações, né, momentâneas, corpóreas, tudo porque, né, nós temos um senso, né, nós temos um senso em nós temos Ananda, né, que é um dos nossos princípios, né, dos nossos princípios que nós temos da nossa constituição espiritual, e faz com que ela, por entre esses órgãos, fique buscando, né, tateando nesse mundo de Pactre, uma sombra, né, dentro do campo das sombras, desse mundo das ilusões, desse mundo que nada é fixo, que tudo é momentâneo, esse mundo que é uma pastilha açucarada, mas que esconde nessa pastilha o veneno, né? Assim como o açúcar é o veneno para o diabético, nós vemos então, né? Nós vemos então que isto também é o que nos conduz à dor. Não existe o prazer. Nós já conversamos aqui com vocês, já passamos para vocês que este prazer, que este mundo se revela, né? Na realidade não existe. É totalmente no plano de fundo dor, né? Nós estamos associados a um momento de dor. A gente não quer trazer aqui essa associação a um pessimismo, né? A um pessimismo, assim como alguns filosofistas observam. A gente não quer trazer aqui essa observação de dor, de tristezas, de mazelas. A gente não quer associar isso a um sentimento, né, de desespero e nem sequer a um sentimento, né, de terra arrasada. Mas a gente quer explicar para vocês que tudo isso é dor num sentido de que é aprisionamento, né? Que nós tenhamos pelo menos a erudição, né? A erudição de nós entendermos que isso é um condicionamento, que isso é um aprisionamento e isso é que nos prende à roda de Sansara. Que nós, né, no plano de fundo, como os telespectadores, como os viajantes, como apenas, né, o cocheiro, né, lá dentro dessa carruagem, sendo guiada por esse cocheiro, né, sendo guiado por esse cocheiro que está a mil, né, está sem controle sobre essa carruagem, que nós compreendamos que as suas atitudes nada têm a ver com nós. Nós somos apenas os passageiros e por assim dizer, os passageiros refém desta embarcação, né? Nós não temos liberdade sobre os nossos atos estão sendo realizados por outrem. No caso, aqui, dentro das atuações dos kleshas, né? Sendo atuado aí sendo atuado pelos 5 kleshas, né, que estão em plena atividade. E um deles traduz dentro dessa polaridade em a dor, né, a fuga da dor, né, a fuga da dor e a busca do prazer, sabendo que ambos são a mesma coisa, eles simplesmente atuam dentro dessa polaridade. Traduzindo tudo nisso, né, agora para nós fazermos a conexão com o Sutra de número 9, né, que nós vamos estar observando agora o Sutra de número 9, traduzindo a tudo isso, gera-se um resultado, né, gera um seu resultado que é o Sutra, né, de número 9 que vai nos revelar. Isso gera um resultado tão grande em apego, isso gera em nossa mente um campo de sombras tão grande, isso gera em nossa mente um campo de apego à vida tão grande, que ao mesmo momento que nós nos condicionamos, né, a esse apego, em graus elevadíssimos, em médios graus, mas em um grau expressivo, né, de manifestação, isso nos faz gerar medo, né? Observe que a vida humana, ela é permeada por medo. Sempre nós temos dentro do plano de fundo, né, o medo. A todo momento o medo está sendo associado a todas as coisas. É difícil para não dizer que é impossível nós termos uma plena paz e uma plena segurança. No momento que nós estamos realizando meditações, né, reflexivas, profundas, que nós estamos num relaxamento tão profundo, um relaxamento tão forte, né, tão forte, o que nós acontecemos? Nós temos simplesmente uma diminuição gradativa do sentimento de medo,
né, que podemos associar de forma derivativa a muitas coisas: insegurança, mal-estar, falta de controle, né, uma sensação de que a todo momento pode dar algo. Isso são sensações derivativas dessa expressão que se traduz, né, lá em cima como medo. Então, se você observar, né, de forma derivativa, de várias raízes que ela pode ter, o medo é o fator preponderante, é o resultado, é o filho, né, do nascimento deste apego de busca de prazer e fuga da dor. Sempre nós temos, então, como um resultado, sempre nós temos, então, como, né, um resultado desta soma, o medo. E o medo, meus irmãos, né, o medo é um aprisionante, medo é a cela, medo nos coloca dentro da caverna, né? Medo nos coloca numa condição do qual nós não conseguimos nos desvencilhar. E para nós poder filosofar um pouco, né? Analisar filosoficamente, dar uma arranhada em tudo isso, dar uma observada em tudo isso, sobre a questão do medo, né? Nós temos sempre ligados com nós, existe um medo, né? O medo em si, mas ele sempre é fracionado, ele sempre se redistribui em forma de fração e ele se oculta no meio de todas as coisas. Ele está oculto, ele é um agente que atua ocultamente em todos os segmentos de nossas vidas. Inclusive, muitas vezes, a sua própria expressão ela é confundida, né? Ela é confundida, ela é interpretada de outros meios, de outros modos, mas que sequer nós fizemos uma observação bem acurada, uma associação bem interpretativa, nós veremos que lá no plano de fundo, quem está agindo, quem age é este medo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. A todo momento, né, quando nos acordamos, nós temos os medos de perder o horário, nós temos os medos, né, de que aquele dia não seja um dia bom. Nós temos os medos daquele dia, que aquele dia seja um dia de insegurança. Nós temos o medo de perder o horário. Nós temos ele de forma tão derivativas que nós temos o medo de o alimento não ficar bom, medo de errar o alimento, medo de que aconteça algo. Quando nós estamos indo ao trabalho, nós temos medo de deixar a própria casa no qual nós estamos atuando. Esse medo ele pode ser derivativo de várias maneiras, né? Será que minha família vai ficar bem? Será que está tudo bem? Será que eu desliguei todas as coisas? Será que eu fechei tudo em minha volta? Será que eu deixei tudo certinho? Será que a condução vai estar lá? Será que não vai atrasar? Será que eu vou chegar em tempo? Pode ver que a todo momento, por mais leve, né? Mais sutil que ele esteja no plano de fundo, o medo está atuando em nossas vidas. 24 horas. Ele pode estar num grau leve, ele pode estar num grau médio ou num grau muito elevado. Para ter uma noção, tem momentos, tem graus, né? Tem graus de atuação desse klesha que ele perturba tanto, né? Ele perturba tanto o lado mental de uma pessoa, ele perturba tanto a mente da pessoa, que a pessoa entra num distúrbio mental gravíssimo, né? Um distúrbio mental muito grande. Para a ciência humana, para a ciência dos homens, né? Dentro da ciência dos homens, é o momento que ele passa por uma intervenção, né? É o momento que ele é retirado, é levado a um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, muitas vezes até diagnosticado com os chamados depressivos, né? Depressivos. Mas se você perguntar se a pessoa ela está com medo, né? Ela está com medo, e muitas delas querem fugir desse medo, né? Procuram fugir desse medo e procuram aí, né, formas até mesmo suicidas, né, para poder se libertar dessa questão do medo. Mas tudo isso é o quê? É o apego a condicionante a esta vida, né? E é o apego, né? O apego condicionante a uma busca de prazeres. Quando os prazeres não ocorrem, fatalmente começa a acontecer mais dores e aí começa a entrar os distúrbios mentais dentro do campo de atuação mental. É muito interessante também nós observarmos que esse medo que eu falo no plano de fundo, que esse medo maior, que esse medo que está atuando como um agente lá no plano de fundo, atrás de todas as coisas, ele que nos coloca, ele na verdade, né, traduz-se como um medo pela morte, né? Pode observar que é o medo de estar sempre agarrado à vida. A todo momento, né, e a todo momento nós estamos preocupados
com o que vai ser com amanhã. Será que amanhã estarei vivo? Será que amanhã vou viver? Será que isso não vai levar? Será que eu não vou morrer? Será que cruzando esse aqui não levarei em perigo para a minha vida? Será que não vou machucar uma perna? Será que não vou machucar um braço? Será que eu não vou machucar um dedo? Será que eu não vou entrar numa enrascada que eu vá me criar dor? Ai meu Deus, eu estou com medo de tudo isso. Mas você pode analisar que esse medo ele tem uma raiz. É isso que eu quero dizer para vocês, que esse medo ele tem uma raiz, né? Uma expressão fixada em algo, que é agarrar-se à vida, né? Como um parasita. O que isso pode dizer? Os próprios corpos, né? Ao nascerem, né, ao vir à existência e alimentado no plano de fundo pela nossa consciência maior, pelo eu superior, quando eles existem nesta chamada semivida, por assim dizer, automaticamente geram-se uma potencialidade, né, um instinto potencial, e geram-se dentro deles um campo que está ali em potencial, né, em potencial, que é esse sentimento de autodefesa, esse sentimento de retração, esse sentimento de cautela e de cuidado, que traduz-se como medo. Mas nós temos que observar, né, que até para você fazer as comparações, como é que nós sermos, né, perpétuos, nós sermos infinitos, nós estarmos dentro da infinidade cósmica, nós não termos, né, um fim propriamente dito, nós não termos, né, a não ser ao momento do recolhimento de todas as coisas para o Uno, mas nós estarmos dentro dessa grande, né, grande realidade cósmica da eternidade, nós sentimos medo por quê? Né? Faça uma pergunta, faça esse raciocínio, faça essa reflexão e pergunte-se, por que eu sinto medo? Se realidade somos perpétuos, somos espíritos eternos, somos espíritos, né, que nós temos a eternidade como nosso veículo de vida. Né? Se nós estamos no Pai, nós somos pertencentes ao Pai, nós estamos atuando no campo como obreiros, trabalhadores do Pai, e é-nos facultado a eternidade. Nós simplesmente temos as experiências em personalidades diferentes, assim como a árvore gera cada vez mais frutos diferentes da essência do mesmo fruto arquétipo, do mesmo fruto, nós também somos essas essências, e aí gera-nos um medo de nos agarrarmos à vida. Mas se somos perpétuos, quem é que está com medo? Aonde é que nasce o berço desse medo? Como que existe, né? Então, o nascimento desse medo. Então, nós vemos que este medo é os próprios corpos, né? Os próprios corpos, através da sua expressão ultérrima dos kleshas, que nasce. E este medo, né, ele está atribuído a um instinto de sobrevivência. Quando a gente fala atribuído a um instinto de sobrevivência, eu quero dizer para você que existe, então, uma força inerente, uma força potencial. Existe uma força para que faça com que esse sentimento haja, para que exista uma autodefesa desse ser, uma autodefesa dessa personalidade pelos caminhos da vida. Mas observe que ao mesmo tempo que isto ocorre, né, ela é a expressão de todo o fruto dos kleshas. Ela expressa-se como o conteúdo final dos kleshas. Então, ou seja, iniciando agora mais uma vez a observação dos kleshas, como eles são expostos. Primeiramente, o que está acontecendo? Nós estamos num princípio de ignorância, né? Nós já relatamos isso para vocês. O que essa ignorância nos faz? Essa ignorância nos traz a nebulosidade, nos traz a carapaça, nos traz a carapuça, nos traz as vendas, nos coloca a máscara. Nós não percebemos, não conseguimos ter a percepção real do mundo em que nós estamos. Né? Não que nós não estamos vendo o mundo, não é isso não, nós não sabemos a realidade da existência. Nós estamos fragmentados nesse mundo de ignorância. Nós já comentamos sobre isso nos vídeos anteriores, você pode voltar aos vídeos anteriores e observá-los. Isso faz com que comece, né, então, a atuação de Asmitar. O que é a atuação de Asmitar nesse klesha? Nós precisamos
nós que somos o completo, nós que temos todos o conhecimento, nós utilizamos de um veículo para ter as capacidades cognitivas. Nós estamos então associando toda essa maquinária de usar para dentro de alimentar um veículo, né? E identificamos com esse veículo e achamos que somos esse veículo, né? Nossas interpretações, nossos raciocínios, as memórias, a análise dos temas, dos fatos, assim como estou fazendo, estou me identificando, estou misturado, né, com tudo isso. Aqui diz assim, ó, asmita ou asmitá é a identificação ou mistura do poder da consciência, que é toda essa consciência independente, misturada com a cognição, né, dentro do veículo búdico. Posteriormente a isso, nasce-nos, né, então, esses sentimentos, né, por estarmos em busca de prazeres e fuga da dor, busca de prazer e fuga da dor, nosso campo emocional atuando, né? Nosso campo emocional atuando dentro de nós de forma desregulada e desenfreada, mas é um corpo, não somos nós. Nós não somos os medos, nós não somos os prazeres, que são tão efêmeros e passageiros, porque nada é perpétuo com a atuação dos kleshas. E para finalizar, ele gera um fruto, né? Então nós temos o princípio, e nós temos a geração desse fruto. O parto, nasce um filho, e o filho é, no final da cadeia, a expressão de um medo. Então tu observa que tudo isso ele traz um embaralhamento à nossa mente. Quando eu falo a mente, estou falando do campo mental, né, o nosso corpo mental, atua no corpo causal, né, que gera-nos o aprisionamento e o condicionamento. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma vida, achando que somos essa vida, fazendo com que essa experiência, né, ganhe uma semi-vida, estamos agarrados a isso, né, E isso faz com que não haja calma, apacentamento de Chitta Vitri, né? Lembram? Os movimentos da mente não se apacentam, não se amainam, não se acalmam, porque no plano de fundo esses kleshas agem e minam, contaminam, nos regram, nos podam, nos tolhem a nossa própria vida e nós não conseguimos identificar o verdadeiro eu no plano de fundo. Então, ou seja, ele está lá, acorrentado, aprisionado, ele encontra-se dentro da caverna, vendo essas manchas, vendo as sombras, e essas sombras e essas manchas lhe trazem medo e ele não sai para fora. Tá? O que nós podemos trazer também para você? Que dependendo de pessoa para pessoa, caso para caso, o seu grau de intensidade pode ser muito forte, leve e fraco. Mas que é importante ver que com o passar da vida, esse sentimento, né? Esse sentimento há um afrouxamento dele, Você pode muitas vezes ver, né? Nós temos você pode pegar índices, pesquise no Google esses índices de suicídio, que o número de jovens é muito alto, né? O número de juventude. O que acontece? Quando sai na fase da pureza, na fase dessa meninice, criancice, do qual os corpos começam a serem formados e começam a ganhar plena atividade, aí começa, né, eles desregulados, desaparelhados, a atuarem, né, no campo da vida, eles atuarem como uma experiência de vida e começam eles a gerar um medo muito grande e deixam o espírito inquieto atrás. Claro que isso eu estou trazendo uma base de um plano de fundo, mas tem muitas outras coisas em derivativos, mas só para você compreender. Por isso que há um medo tão grande, né? Por isso que quando você chega a um determinado grau de juventude, você pode analisar pela sua história, enche-te de medo, né? Enche-te de insegurança, enche-te de inquietude, você está toda hora com medo de morrer, medo de que a vida se cesse, medo de que até mesmo o mundo se acabe através dessas filosofias mal empregadas, através dessas colocações errôneas e mal observadas da vida, diz que até mesmo a experiência do mundo pode se acabar, que as guerras podem lhe matar, que você pode perder membros, braços, e você fica prisioneiro, refém de tudo isso e a toda hora com medo. E observe também que com o passar do tempo, quando chega a um grau de velhice, os mais velhos, eles falam tão natural sobre a morte, né? Eles falam assim, está chegando o meu final de vida, está chegando o fim dessa vida. Eu não sei, eu estou mais para lá do que para cá. Minha vida pode estar sendo abreviada, eu posso amanhã nem estar aqui. Eles falam com mais naturalidade. Evidentemente que tem alguns que são muito apegados e geram muito medo. E sem querer perceber, com medo, né, com esse medo,
traz mais desregulamento, né? Mais desregulamento às energias prânicas que circulam para o nosso corpo, porque nós temos uma respiração totalmente errônea, né? Que traz o desequilíbrio, né? O desequilíbrio dessas funções e tendo o desequilíbrio dessas funções ao desregulamento do corpo prânico, das energias e assim há sim um perecimento, né? Tudo isso associado e atribuído às questões do medo, que é a expressão utérrima. Então nós começamos já a chegar a algumas observações, né? Vocês observaram que nós descrevemos a cadeia dos kleshas de cima para baixo, né? Observaram que os kleshas eles são descritos, né? Esses agentes atuantes, esses agentes que embaralham, esses agentes que nos deixam, que deixam o eu verdadeiro refém no plano de fundo, sem estar presente, atuando no plano de vida. Vocês perceberam que nós descrevemos de cima para baixo? Agora a pergunta é, o que de sã consciência, desperto desses fatos, de vendo, percebendo que eles estão agindo em nossas vidas, como é que é agora o caminho do yoga? O que é o caminho do yoga? O caminho do yoga, a proposta do caminho do yoga, da Raja Yoga é a seguinte: nós, de plena consciência do que esses fatos estão fazendo, nós vamos buscar fazer a reversão de tudo isso. Aí existe a yoga externa. A yoga externa ela vem atuar na reversão. E como é que se dá essa reversão? Atuando de baixo para cima. Nós vamos atuar na causa, né, na causa de espantarmos os medos, as inseguranças, de banirmos, né, essas inseguranças dentro de nosso íntimo, para que nós vamos afrouxando nossos medos, através do alívio, né, dos apegos e busca de prazeres da vida, vendo que nós estamos condicionados a tudo isso e afrouxando, né, essas amarras, posteriormente também atuando em outras amarras e assim permitindo uma escalada, uma subida de dentro para, né, de dentro para fora, né, dentro de cada um de nós para fora, para que nós possamos libertarmos-nos desses condicionamentos e permitir que nós podemos resplandecermos em nossa verdadeira essência que nós somos. E aí você pergunta, como isso? O yoga, né, traz os exercícios para isso. Nós estamos falando agora de Kriya Yoga, né? Nós falamos da Kriya Yoga, nós falamos dos três caminhos que nós estamos percorrendo para que isso se faça. Evidentemente que existe trabalhos, existe devoção e existe muito aprendizado, né? Muito aprendizado para que nós conseguimos afrouxar tudo isso e permitir com que o eu superior assuma o controle de tudo isso e domine os kleshas, né? Domine. E nós deixamos ele não numa situação só de atenuado, mas numa situação, né, de nós torrarmos, eliminarmos essas causas e assim conseguimos a autoliberação. Vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta. Ok, voltamos então, né, e assim nós vamos dando continuidade então, trazendo para vocês, né, o segmento do assunto que nós estamos debatendo, que é Abnivesha, né, o forte desejo de viver que domina até os mais eruditos, os sábios. Isso se traduz no medo. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre eruditos que são as pessoas, né, que realmente conhecem sobre isso. Eu já vou entrar nesse parênteses, eu só quero seguir no caminho. Então, quando nós nos apropriamos, nós entendemos que nós estamos sendo condicionados pela existência, né, que nós temos, além disso também, a própria atuação, né, da lei do karma atuando, né, em nós mesmos, nós vamos ver que tudo isso gera graus de intensidade na atuação dos kleshas, né? Mas nós vamos começar a compreender que Raja Yoga, né, Raja Yoga, que é o que nós estamos aqui debatendo, propondo, ela vem atuar para que haja uma atenuação das atuações dos kleshas. Depois, né, de atenuar, você vai chegar no momento que você vai dominar, ter um domínio sobre os kleshas e posteriormente a eliminação dos kleshas, né? Então existe um trabalho a ser feito. Conscientemente, você chega a um determinado grau em sua vida que você está cônscio da atuação dos kleshas. Estando cônscio da atuação dos kleshas, estando cônscio, né,
da posição no qual nos encontramos, estando agora cônscios, sabendo que nós somos eternos, que nós somos espíritos autolibertos, que nós temos já essa liberdade, nós vamos então fazer o seguinte, nós não vamos esperar, né, a própria evolução, e até a própria evolução nos permite isso, senão estaria fechado, truncado essa possibilidade de que despertos, né, para intelectualmente, né, no intelecto, porque o espírito sempre está desperto para isso, nós vamos estar intelectualmente despertos, nós vamos acelerar o processo, não seria trapacear, não é isso, mas nós vamos acelerar o processo, porque nós vamos ter consciência do que nós vamos estar agindo para buscar, né, em nós, através do nosso próprio templo, nós buscarmos resultados diferentes. É o momento do despertar da consciência, é o momento do despertamento de uma alma, de um espírito, né, que está com a sua alma cansada. A alma são esses corpos cansados. Quando já começa a entendê-los, que eles têm uma semivida, que eles atuam, que eles transformam nossas vidas, nós começamos a ver que quem tem que assumir as rédeas, né, é o passageiro que tem que assumir as rédeas. E aí entra em cena os componentes da Raja Yoga, né, os componentes da yoga externa que vem auxiliar nesse caminho. Nós temos também, posteriormente, mais adiante, né, nós vamos estar passando por tudo isso, estudando tudo isso, tendo vídeos sobre isso. Já tivemos vídeos introdutórios, já estamos sabendo em toda a sessão número 1 como é que funciona o mecanismo, né, o mecanismo interno, né, da yoga interna. Nós vamos agora entendendo sobre as práticas que nós vamos estar realizando. Nós já passamos o introdutório das práticas, mas para nós entendermos o porquê dessas práticas, nós tínhamos que entender as questões dos kleshas, a atuação, como eles nos condicionam, eles nos dominam. E muitas vezes aqui fala assim, ó, Abhinivesha é a forte razão de viver que domina até mesmo os eruditos, né? A pessoa erudita é uma pessoa que tem conhecimento da vida. Eu posso dizer para você que é um médico, é um filósofo, é uma pessoa que tem um amplo conhecimento de princípios da vida. Até mesmo podemos dizer que tem yogis, né, dependendo do seu grau de avançado, também ficam eruditos, saem com um grau de erudição. Mas isso não quer dizer que eles são libertos desses sentimentos, dos kleshas. Então nós podemos ver que não é uma pessoa que tem inteligência que traduz-se na liberação dos kleshas. Então não tem nada a ver, mas evidentemente que isso auxilia e muito, porque o conhecimento nos traz o despertamento para as realidades da vida, mas isso não quer dizer que quanto mais conhecermos, mais nós vamos conseguir afrouxar, né, os grilhões dos kleshas em nossas vidas. Isso está apenas querendo mostrar aqui para vocês que não importa o grau de conhecimento intelectual, né, não importa isso. Que é um simples sadhaka, né, um simples estudante do yoga, um simples seguidor aos pés de um mestre, muitas vezes não sabendo muito, não tendo um conhecimento erudito que os outros têm, ele pode estar muito mais desconectado, né, de todo esse processo, muito mais ligado com o seu eu verdadeiro do que uma pessoa filósofo, sábio, que tem todo um conhecimento erudito por trás. Observe tudo isso, pense nisso, reflita nisso. Porque nós temos grandes pessoas, né? Nós podemos utilizar grandes filósofos do mundo, né? Que têm um amplo conhecimento em todas as faculdades, eles têm muitas vezes, né, uma teoria para tudo, eles têm muitas vezes uma explicação para tudo, mas que estão passando dormindo em suas vidas, né? Mesmo assim eles estão nesse campo de sonolência espiritual, dormindo. Então não se mede por essa questão, né? Intelecto cheio de conhecimento, um intelecto que transborda em conhecimento, não significa que é uma pessoa liberta, não significa que é uma pessoa que transpassou, que rompeu essa barreira. Não é isso que vem mostrar. Essa pessoa ela é tão presa, essa pessoa ela é tão condicionada a esses fatos como qualquer outra pessoa. Filha, eu estou gravando, eu já vou lá, amor. Deixa o pai terminar de gravar, por favor. O pai te pediu para tu ficar deitadinha, tu não respeitou o pai até agora. Tenta ver se você consegue pegar aí, eu já levo lá.
Então a gente pode ver que não se mede por essas questões, né? Não é medido nesse formato, né, a libertação dos kleshas. Acho que é muito importante colocar esse tema, porque esse tema ele é muito abordado, ainda mais por timing, né? E nesse próprio sutra que traz aí esse próprio sutra que traz, né, esta colocação. Então nós vamos fazer assim, já de um pouco mais de conhecimento, nós vamos fazer a leitura. A leitura é simples, a leitura é muito básica, ela é simplesmente um rosto, né, de uma página. Fazendo a leitura do rosto dessa página, nós já vamos ter finalizado então sobre as questões dos kleshas. Vale a pena só para ressaltar que o próximo encontro, né, o próximo encontro vai mostrar então como é que se faz logo que agora nós identificamos as atuações, né, que logo agora nós identificamos passo a passo a atuação dos kleshas. Quando a gente fala dos kleshas, nós temos que entender que eles foram fracionados, mas na verdade é a expressão de um algo só. Né? É a expressão de um algo só. Eles foram fracionados, mas é uma expressão de um algo só. Quando nós observarmos isso, nós entendemos isso, vai a partir do momento no Sutra de número 10, né? E também no Sutra de número 11, vai trazer as descrições de como nós vamos começar as bases, quais são a base, né? Qual é a fundamentação, qual é os pilares para a busca da libertação dos kleshas. Posteriormente também vai dizer no que acarreta, né? No que acarreta a atuação dos kleshas em nossas vidas, né? A atuação dos kleshas em nossas vidas. Isso será traduzido no Sutra 12, no Sutra de número 13 e no Sutra de número 14. 3 sutras que vão detalhar para você magistralmente o que acarreta na vida de uma pessoa com a atuação dos kleshas. Nós vamos estar despertos para compreender, né, que eles têm as expressões dos kleshas e no que os kleshas se traduzem. Depois nós vamos para o Sutra de número 15, né, no Sutra de número 15, que faz o último fechamento. Né, o último fechamento ele vai falar sobre o estar desperto para essas misérias, para estar compreendendo que tudo isso é nosso meio é miséria e que tudo isso se traduz em miséria e em muitas tristezas para as nossas vidas. Aí o Sutra de número 16 vem nos mostrar que nós podemos evitar tudo isso, que nós podemos começar a trabalhar agora e mostra o que deve ser evitado, o que nós temos que evitar para começar a trabalhar agora. Aí vem mostrar para nós como funcionam os mecanismos, né, como os mecanismos de atuação, né, do espírito maior, do eu superior, atua sobre todo esse processo, e depois vem nos mostrando também entre duas distinções, o lado de Paktri atuando sobre Purusha e o lado de Purusha, né, atuando sobre Paktri, e aí vem nos trazendo colocações sobre esses temas, dissertações sobre eles, e logo mais adiante, posso dizer para vocês que lá no Partido do Sutra de número 26, vem nos colocar os empregamentos do yoga. Então nós temos uma jornada ampla até lá, nós temos pontos filosóficos, pontos para nos basearmos, mas que vai nos detalhar como nós vamos começarmos a caminharmos para retroceder, fazer a linha retrocessa de atuação dos kleshas. Nós vamos então suavizando desses sentimentos, porque nós vamos começar não a identificarmos mais com eles, nós vamos começarmos a entender que tudo isso faz parte de um processo, mas que nós não somos isso, que isso não faz parte de nós, né, que nós não precisamos estar conectados a isso. Nós vamos atenuando, né, através aí do grande voto, né, nós vamos atenuando essas presenças e depois nós vamos fazendo um retrocesso e nós vamos tendo a liberdade, né, consciencial, espiritual, que é o que nós estamos buscando, tá? Deixa eu fazer por que eu quis trazer esse introdutório? Para mostrar para vocês como é que no yoga, né, tudo encaixa, né, tudo encaixa no yoga e o crescimento, né, dos encontros que virão, vão nos trazer mais plausivamente, talvez, questionamentos que nós estamos tendo agora. Então, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos um pouco de acautelamento, de calma, para que nós vamos subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Tudo foi colocado em pedras soltas, mas que cada pedra é necessária para
que faça-se, né, este muro de proteção. Cada pedra ela é fundamental. Por mais que ela seja uma pedra maior, quadradinha, uma menor, né, e de forma irregular, elas vão se encaixando, todas elas, e vão formando essa coluna forte. E todas elas são necessárias. Pode ser uma pedrinha desse tamanho, né? Mas quando você erguer a coluna, você vai ver que ficou um buraquinho, você vai encaixar. E essa pedra também vai fazer o seu encaixe. Então tudo é necessário, tudo que está aqui é necessário. Talvez você diga, mas eu não vou precisar disso agora. Você vai ver que no caminhar da sua jornada, quando você estiver lá na frente, isso aqui vai lhe servir. Vai lhe chegar, vai lhe encaixar. Vai ser essa pedrinha que vai encaixar e vai tampar as lacunas, vai tampar os buracos, tá? Vamos então à leitura de hoje. Nós vamos então fazer a leitura da sessão de número 2, do Sutra de número 9, que diz assim: Abnivesha é o forte desejo de viver que domina até mesmo os mais eruditos. Quando fala aqui o forte desejo, forte, aqui vem nos mostrar que tem uma força em potencial, né? Vem nos mostrar que tem uma força que atua. Aqui diz o forte, né? A força é algo que emprega-se em cima de outra coisa, ou seja, atua-nos dentro de nós. É uma potencialidade, uma força inerente, algo que existe, né, dentro de uma força inerente que atua dentro de nós. O forte desejo, kama, né, desejo, você para analisar aqui, quando fala desejo, kama, é algo irreal, é algo que desperta, é algo que nasce, é algo que surge através dessa força, mas que não é o eu verdadeiro, né? Desejo de viver, né? Então, ou seja, quando nós temos esse desejo de viver, de perpetuidade, o contrário disso é medo. Se nós não conseguimos realizar isso, nós temos medo sobre essas coisas. É um medo incontrolável. Aqui diz aqui, domina até mesmo os eruditos ou sábios, ou seja, domina a todos que não estão dentro do caminho de uma yoga verdadeira, ou que dentro do seu grau evolutivo não tem o afrouxamento de tudo isso. Vamos então aqui à leitura. O último derivado de avidya, né, ou seja, a vidya é o primeiro que nós acabamos de narrar, né? A vidya é a atuação, né, a atuação da ignorância sobre cada um de nós. A última atuação, então, de avidya é chamado abnivesha, é o reflexo. Podemos dizer que a avidya é a causa e o reflexo dessa causa é a abnivesha, tá? Em geral é traduzido como desejo pela vida ou vontade de viver. Que todo ser humano de fato, toda criatura viva quer continuar a viver, é sem dúvida uma verdade com a qual todos estamos familiarizados. Às vezes encontramos pessoas que nada têm a ganhar da vida. A vida dessas pessoas é um longo desfilar de misérias e, no entanto, o seu apego à vida é enorme. A razão desta aparente anomalia é que, por certo, os outros 4 kleshas que resultam no desejo de viver o abnivesha estão em plena atividade, apesar das circunstâncias externas desfavoráveis. Eu vou trazer uma colocação aqui. Eu, quando leio sobre esse trecho deixado por Taimini, me dá uma sensação assim que o Taimini ele estava fazendo até um julgamento, né? Me dá uma sensação disso, eu não sei, não me dá a sensação que talvez saia distorcida do que o Taimini quer me dizer para mim, né? Mas é no meu caso. Como eu compreendo aqui? Eu observo muitas vezes uma pessoa em fase terminal de sua vida, né? Eu observo muitas vezes uma pessoa que tem um câncer fulminante, uma pessoa que está, né, praticamente sedada, ou recebe o diagnóstico, né? E a pessoa, eu também não saberia qual seria a reação que eu teria, né? Eu também não consigo imaginar qual é a reação que eu teria recebendo um diagnóstico desses. Eu não entenderia, mas vamos tentar imaginar e captar que a pessoa se enlouquece, a pessoa fica revoltada, a pessoa fica perdida, a pessoa fica desiludida, a pessoa fica no medo.
Aqui, eu entendo aqui, ó, né, que é um desejo de continuar agarrado a isto, né, a essa vida, mas a pessoa não tem um conhecimento de que isso aqui é só uma fase, uma miséria, assim como entramos, saímos da vida, né? Então tu percebe que nós também, por mais que nós estamos aqui falando, qual seria a reação que tu teria? Tenta imaginar isso. Chegando para você um laudo, e esse laudo atestando que você não tem meses de vida, né? Mas um laudo concreto, não um laudo falso, não um laudo hipotético, não, uma coisa concreta. Tenta imaginar isso e ver qual é o sentimento que você teria. Tenho certeza que você vai se ver a Abhinivesha, né, surgir, você vai ter sentimentos até ruins. Depende da pessoa, pode ter até um agravamento em sentimentos. Mas é um jeito de você tocar, você sentir a Abhinivesha em você. É um jeito, né? Eu vejo aqui, quando eu li esse primeiro parágrafo, eu vejo aqui, ó, que todo ser humano é uma criatura viva e quer continuar a viver, é uma verdade. Aqui fala, às vezes encontramos pessoas que nada têm a ganhar da vida. Então eu imagino que essas pessoas sejam essas. Né? Não consigo imaginar aqui mendigos, não consigo aqui imaginar pessoas que passam fome, dificuldades na vida, não consigo imaginar esse grau de expressão, né? Parece que é um julgamento, né? Não consigo ver isso. Aqui diz que essa anomalia é os kleshas que resultam, né, nesse desejo de viver em Abhinivesha. É eles que estão em atuação, eles que trazem essa confusão. Nós achamos que somos esses corpos, né? E nós não somos. Seguindo, há 2 pontos neste sutra, que o sutra aqui requer uma explicação, que é as explicações que o Time vem nos trazer, a razão do que aqui diz. O primeiro, que é o forte desejo, o forte apego à vida, é universal, está fortemente estabelecido nos eruditos. Seria de se esperar que pessoas comuns, leigas, sentissem o apego, mas pelo menos de um sábio que tudo conhece sobre as realidades da vida, poderia se esperar que ele fosse o mais desapegado à vida. Mas na verdade não é isso que ocorre. Um filósofo versado em todas as filosofias do mundo, conhecedor intelectual dos problemas mais profundos da vida, também é tão apegado como a ela, como uma pessoa comum e ignorante a todas essas coisas. A razão por que Patanjali destacou esse fato talvez resida em sua intenção de fazer com que o futuro yogi entenda que apenas um simples conhecimento intelectual, vidusha, que significa, na verdade, sábio, né, erudito, né, e não a pessoa sábia. Erudito é uma pessoa que tem conhecimento em si mesmo, é um conhecimento inadequado para libertar o homem dos seus apegos à vida. É um primeiro passo, tá? E mesmo ao menos que até a árvore dos kleshas seja destruída, as raízes e os seus ramos, pela prática sistemática da disciplina do yoga, esse apego à vida em grau maior, menor ou grau maior, vai prosseguir, a despeito de todas as filosofias que possamos conhecer ou pregar. O futuro yogi, por conseguinte, não confia nesses conhecimentos e vai trilhar a senda do yoga, que é a única que liberta dos kleshas. Você para analisar que esse sentimento de apegarmos à vida, né? Esse sentimento eu quando falo em medo e repito medo, eu traduzo ele como medo, porque isso gera um medo em nós, né? Mas enfim, vamos falar sobre o apego à vida. Percebe que as religiões chegam, né? As religiões do mundo atual, desse mundo que nós temos atual, desse milênio, 2018, eles chegam a se basear, né, nessas indulgências, que a tua vida vai ter continuidade nos moldes, você vai estar num paraíso gozando da vida. Busca agora se proteger para tu continuar a tua vida, né, para a tua vida não ser abreviada. Tu percebe que eles usam até mesmo, a religião utiliza esse plano de fundo para alimentar esse sentimento dos kleshas em nós, né? Perceba isso. Aqui diz, ó, o segundo ponto a ser notado nesse sutra está na expressão Swavarasavahi, que significa sustentado por sua própria força inerente ou potência. Aqui é o que eu estava dizendo, né? É uma força inerente que atua. A universalidade de Abhinivesha mostra que existe alguma força constante e universal inerente à vida que,
automaticamente encontra expressão nesse desejo de viver, nesse medo. O desejo de viver não é um resultado de algum desenvolvimento acidental no curso da evolução. Olha que interessante isso. Isso vem mostrar que não é acidental, é o processo, é o processo. Isso é o processo, não é um acidente nem um flagelo, é o processo. Parece ser uma característica essencial do processo, que a força que está tão poderosa que parece subjacente à corrente da vida faz com que todo ser vivente agarra-se à vida o tempo todo. Como um parasita? É uma pergunta que ele está fazendo. Porque analisamos, se nós não tivéssemos esses sentimentos, qual seria o valor das experiências, né? Qual seria o valor de preservar a experiência, a personalidade? Que valor teria? Nós baixava aqui, né? Botava a mão aqui, ó, sentava-lhe um facão em cima, torava-lhe os dedos, não tinha sentimento nenhum. Como é que seria? Como é que nós poderíamos regrar, né, nossas personalidades, buscar nossas experiências? Porque para analisar, eu não sou a mão não, eu tenho a mão. Agora imagine eu colocando aqui para que um facão viesse. Olha os sentimentos que já lhe causa. Monta a história e vê os sentimentos. É a Abhinivesha atuando. De acordo com a filosofia do yoga, esta força tem raízes na própria origem das coisas e entra em ação em que a consciência, logo que a consciência entra em contato com a matéria, dando início ao ciclo evolutivo. Então tu percebe que algo é uma força inerente, mas que não é um castigo, existe. Eu disse castigo porque me veio na cabeça agora, mas não sei nem a palavra certa a ser empregado. Como foi dito na seção de número 2, no Sutra 4, a vidya, a ignorância, é a raiz de todos os kleshas, e a Abhinivesha é o fruto ou a expressão final da cadeia das causas e efeitos posta em movimento com o nascimento de avidya, a ignorância, e com a evolução da consciência na matéria. Foi dito anteriormente que os diversos kleshas não podem ser desconectados entre si. É verdade, eles formam uma cadeia até embaixo. Eles formam uma espécie de série, começando com a avidya, que é a ignorância, terminando com a Abhinivesha. E esse ponto vai ser apoiado no próximo sutra que nós vamos ver, que é o sutra de número 2, o sutra 10. De acordo com o qual o método pode destruir as formas sutis dos kleshas, é a reversão do processo do qual eles são produzidos. Ou seja, então, eles atuam de cima para baixo, e para revertê-los nós vamos de baixo para cima. Segundo este ponto de vista, portanto, a Abhinivesha é apenas a fase final no desenvolvimento dos kleshas. Esta é a razão porque ele é Svarasavari, até que a causa inicial desapareça, os efeitos subsequentes tendem a continuar a aparecer num fluxo sem fim. Então, ou seja, a causa está em cima, o reflexo está embaixo. Para chegar na causa, nós vamos ter que começar pelo reflexo e subir até a causa, para eliminar. Enquanto nós não eliminarmos a causa, não eliminaremos o reflexo. Mas para chegar na causa, teremos que atuar através do reflexo. Subir do reflexo até a causa, eliminar a causa para eliminar todos. Na série encadeada dos kleshas, Raga e Dvesha, que é simplesmente uma expressão de uma polaridade, aparecem como a causa imediata do apego à vida, ou seja, desse sentimento de Abhinivesha. Conclui-se daí que quanto maior o papel represado pelas atrações e repulsões da vida de um indivíduo, maior será o seu apego à existência. Então, ou seja, se um klesha é a expressão do outro klesha, quanto mais o klesha anterior estiver atuando, mais o filho que ele produzirá, que é na cadeia sequencial ou logo abaixo, terá a expressão mais forte. Então, quanto maior sentimentos que nós temos apego à vida, em algumas pessoas você vê que isso é mais e outra menos, significa que atrações e repulsões estão atuando de um determinado grau, e assim sucessivamente até o ponto de cima. Observem isso. Então você vê que algumas pessoas estão mais apegadas, mais com medo, mais ansiedade, mais inseguras, enquanto outras são menos. Isso mostra que dentro da cadeia, né, o próximo que está logo acima, que é o apego e a fuga da dor e a busca de prazer atuando, são menores. Então, gradativamente, a expressão do fruto é menor. Tá? Acho que ficou bem claro isso.
A observação da vida mostra que isso é uma grande parte é verdadeiro. As pessoas que estão sob o domínio das mais violentas atrações e expulsões são as que mais se apegam à vida. Verificamos também que na velhice, as atrações e expulsões perdem temporariamente um pouco da sua força para e passo. O desejo pela vida também se torna comparativamente mais fraco. Aqui nós encerramos a atuação, né, do livro. Só para você fechar, você percebe que essa força inerente pela vida, ela não está só no homem. Ela está em toda a atuação dos outros planos. Ela está sendo atuada no campo animal, muito forte no campo animal, muito forte. Pode ver que o animal ele agride a própria vida para se defender por ela. Você vê que está presente também no campo vegetal e no campo mineral. Tudo isso está sendo atuado por essa força. Essa força ela ganha expressões, né, baseadas com a base no mineral, mas expressões no hominal, que elas são maiores, né? Mas são interligadas, interconectadas. Que pena que o nosso tempo acabou, mas você reflete e você vai entender o que eu estou passando para você. Nós vamos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Namastê. Purve swaha, tetsavitur veditiyan, Bharigo desai dimahi, Dhyana prachodayat.